Graças e paz, irmãos. Hoje, segundo domingo de maio, dia 10, comemoramos o Dia das Mães e nós gostaríamos de começar parabenizando a você que é mãe, desejando a você que tanto os desafios como as glórias da maternidade possam ser por você encarados e recebidos como bênção do Senhor, pois são bênção. E que também o ser mãe possa ser visto como uma virtude que deve ser vivida ou recebida e desenvolvida conforme aquilo que o Senhor na sua palavra instrui. Nós queremos, além de parabenizá-las, trazer uma mensagem hoje que venha a ser relacionado com esse dia, com o ser mãe, com aquilo que uma mãe deve ser. É claro que ao tempo que nós abordamos a palavra do Senhor, nós trazemos lições, não apenas para as mães, mas também para os filhos. E nós queremos trazer hoje acompanhando a vida de uma mãe que nós chamamos de uma mãe de fé, tá? Aquela que nós poderíamos aqui nesse texto descrever como uma mulher de fé. Nós queremos trabalhar hoje o tema Joquebede, uma mãe de fé. E queremos ver o que Joquebede, enquanto mãe, enquanto exemplo de mãe descrito na Escritura, pode nos ensinar. Para quem ainda não está inteirado, Joquebede é a mãe de Moisés. Joquebede, então, casada com Anrão, da tribo de Levi. Ambos nascem e se casam e agora desenvolvem uma família ou constroem uma família em uma época difícil, uma época de escravidão. E o texto que nós vamos ler hoje, o contexto dele é um contexto em que até mesmo o fato de alguém trazer um filho à vida era um tempo muito difícil. Se a criança não nascesse homem, ela deveria, por decreto de Faraó ali no Egito, ser jogada no rio Nilo, onde provavelmente essa criança morreria, comida por crocodilos, se não afogada, depois comida também por crocodilos. E se nascesse mulher, então ela era preservada, mas se nascesse homem, ela seria então jogada ao rio. Mas de qualquer forma, era um tempo de escravidão, um tempo difícil para a mulher, difícil para o homem, difícil para todos que estavam ali. E é nesse tempo que o nosso texto, aquilo que nós vamos ler nesse momento, se desenvolve. Então, eu quero convidar vocês à leitura do texto, Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10, e depois nós vamos tecer algumas observações sobre Joquebede, sobre aquilo que essa mulher tem a nos ensinar, aquilo que o Senhor operou na vida dela, que tem a nos ensinar e o que isso pode te ensinar enquanto mãe, te ensinar enquanto filho, te ensinar enquanto homem, enquanto marido. Como nós podemos aprender com essa mulher, com essa mãe de fé. Tá? Então o texto nos diz: um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com bertume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma criada fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias, para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a menina, a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando a menina já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Esse texto, as informações não são tão vastas. Moisés está escrevendo e não é da intenção do Senhor talvez comunicar todas as informações que nós gostaríamos talvez de saber, né? O que isso significa, o que significa, por exemplo, a ideia desse menino ser formoso, quando o texto é descrito lá em Hebreus 11, 23, tá? Se isso tinha a ver apenas com a beleza física, se Moisés era uma criança bonita, e porque essa criança era bonita, os pais tentaram então escondê-lo,
tá? Ou se, quando, por exemplo, o mesmo texto lá pelo escritor de Hebreus é descrito, quando o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, vai dizer que os pais esconderam o menino porque ele era formoso diante do Senhor, isso significa uma outra coisa, tá? Joséfo, que é um historiador ali do ano 70 depois de Cristo, quando ele escreve então a sua obra A História dos Hebreus, ele vai descrever esse episódio de uma forma até mesmo bem apaixonada. Ele vai dizer então, vai mostrar ali a maneira como os hebreus se comportaram, a maneira como ele coloca até esse povo de uma forma como um povo de fé, um povo que estava ali vivendo e que agora está cobrando do Senhor alguma coisa, tá. Mas quando ele vai trabalhar esse episódio em especial, ele tem algumas informações interessantes, tá? Nós não podemos taxar aquilo ali como palavra do Senhor, então a versão de historiador, tem que ser analisado, aquilo não é Bíblia, tá? Então, mas são informações interessantes. E, segundo Joséfo, o fato de Arão e sua esposa preservarem Moisés tem a ver com uma promessa, que Arão então recebe em sonho, uma revelação de que Moisés, ou de que o filho que sua esposa estava grávida, esse filho então seria aquele que viria trazer liberdade ao povo de Israel. Então, segundo Joséfo, Arão já sabia disso, e aí ele tinha sido instruído em sonho, e foi revelado a ele que essa criança também nasceria com muita facilidade. O fato dessa criança nascer com facilidade seria uma forma de prova de que essa criança seria o libertador, então, de Israel. Então, em razão disso, descreve José que é a razão porque Joquebede, confiando nessa promessa do Senhor, juntamente com sua esposa Arão, eles preservam essa criança durante esses 3 meses, e essa é a razão, segundo José também, de que depois, confiando José à providência de Deus, essa é a expressão de Joséfo, quando escreve, confiando essa criança à providência de Deus, eles então colocam essa criança num cesto de junco e então colocam ele na água. E quando então a filha de Faraó recebe e toma essa criança novamente às mãos, então é tudo aquilo descrito, ou toma aquela criança nas mãos e dá então para Joquebede criar a criança novamente, tudo aquilo é descrito como uma forma como Joquebede, como Arão também confiam Moisés à providência de Deus. Então o que nós vamos ter nesse texto conforme a Escritura? O que a Escritura nos mostra nesse texto? Ela nos mostra primeiro um casal, né, que se casam, os filhos são da tribo de Levi, e no caso Arão e Joquebede, eles têm um filho e, segundo o texto, eles veem uma beleza naquela criança, eles preservam aquela criança contra o decreto do rei. Porque, segundo o decreto do rei, aquela criança deveria ser jogada no rio Nilo. Tá? Então, eles preservam aquela criança durante 3 meses e, ao fim daqueles 3 meses, provavelmente já não mais podendo preservá-la ali em segurança, mas mesmo assim colocando as suas vidas em risco, tá? Entendam bem. Nós não estamos falando aqui de esconder uma criança, de repente são descobertos, vocês não poderiam fazer. Não, se eles são descobertos, a criança seria morta e eles também seriam mortos. Eles estão escondendo isso aqui, correndo o risco das suas próprias vidas, estão escondendo essa criança. E não pensem que é fácil preservar uma criança num tempo daquele. Sabe, essa criança provavelmente chorou. O pai dessa criança tinha que trabalhar o dia todo em regime de escravidão, recursos eram poucos, tem uma série de situações. Então, esconder uma criança ali não era tão fácil assim, mas eles conseguem esconder, ou Joquebede consegue, juntamente com sua esposa, esconder essa criança durante esse tempo. E o texto diz que não mais podendo ela escondê-la por mais tempo, não sendo mais possível esconder essa criança por mais tempo, tá? Ela é colocada então num cesto de junco, esse cesto de junco então tem os seus buracos tapados com betume, piche, ou seja, é feito uma espécie de selagem para que aquilo não afunde, porque não entre água, tá? E aquilo é soltado então, ok? Ali o cesto é colocado no meio dos juncos, à beira do rio. Então, aquilo é colocado então ali. A irmã de Faraó, né, ou melhor, a filha de Faraó, quando desce ao rio para banhar e tendo umas moças, ela percebe então que aquele cesto no meio dos juncos e manda então que aquela criança seja buscada, que aquele cesto seja buscado. E abrindo aquele cesto, ela descobre que ali tem então um menino, e o menino chorava, e ela teve então compaixão daquela criança, e mesmo percebendo que era um menino dos hebreus, então ela teve compaixão. Tá? E aí o texto continua dizendo que a irmã do menino, ela se apresenta, ela se apresenta e dá uma ideia, né, que vá buscar uma das hebreias que possa cuidar do menino, pode servir como mama, como mãe de leite, possa cuidar daquela criança. A filha de Faraó autoriza aquela menina
chama a mãe da menina, chama Joquebede. Joquebede vem, assume ali a postura e então passa a amamentar o menino e a receber um salário para cuidar do menino. Tá? Então ela passa agora a ser assalariada para cuidar do menino. E ela pega então o menino, cria. Quando aquele menino chega a uma certa idade, aquele menino então é devolvido à filha de Faraó, que o toma então como filho, no caso o Moisés. Então o que nós vemos de tão maravilhoso nesse texto? Irmãos, nós vemos aqui uma mãe de fé. Nós vemos uma mãe que confia na providência de Deus. Notem bem, se José estiver certo, se houver realmente essa profecia, se essa profecia realmente for real, mas por algum motivo Moisés não a registrou, nós não sabemos, mas se provavelmente seja uma informação, uma tradição oral que os judeus ali traziam entre si, se aquilo que Joséfo registra foi realmente algo real, tá? Ou mesmo não sendo, mas o ato que leva essa mulher a preservar essa criança é um ato de fé. Ela confia na providência de Deus. E é muito interessante como ela confia na providência de Deus. Ela coloca a sua própria vida em risco para obedecer ao Senhor. Aquela criança tinha que ser preservada, ela queria preservar aquela criança, ela sabia que era errado jogar aquela criança no rio. E ela preserva aquela criança como um ato de fé, mesmo colocando a sua vida em risco. Eu sei que todas as mães que estão me ouvindo estão dizendo, mas a gente também faz isso, pelo bem dos nossos filhos a gente coloca a nossa vida em risco. Sim, eu entendo, sabe? Mas é interessante a maneira ou o porquê que essa mulher faz isso, ou como ela faz isso. Ela não faz isso simplesmente por amor ao filho, mas ela faz isso também confiando no Senhor. E quando ela prepara um cesto e coloca essa criança no cesto e coloca ali no rio, da mesma forma ela está confiando Moisés à providência do Senhor. Eu acho interessante Joséfo coloca aqui dizendo que Joquebede, por confiar, ou confiou Moisés à providência de Deus, por confiar na providência, ela coloca ele ali. É interessante que quando ela faz isso, ela entrega agora a proteção da criança totalmente ao Senhor. Ela não abre mão, sabe, de lutar pelo filho. Se ela tivesse aberto mão de lutar pelo filho, ela teria pego aquela criança e teria jogado aquela criança no rio. Crocodilos tinham comido, eu teria entregue àqueles que fariam isso. Joquebede, ela confia na providência de Deus porque ela prepara bem aquilo ali, coloca aquela criança naquele local e deixa a filha pequena para vigiar, ou seja, de certa forma ela está colocando ou fazendo algo, confiando que o Senhor dará uma maneira ou providenciará uma maneira de salvar essa criança. É uma mãe que confia na providência de Deus. Ela sabe que o Deus a quem ela serve pode fazer ou pode providenciar proteção para o seu filho. E o que eu acho interessante é que, sabe, aquela mulher era uma escrava. E durante 3 meses ela preservou o seu filho correndo risco de vida. Agora o Senhor a abençoa. A filha de Faraó toma aquela criança. Ela é convidada a amamentar. E Joquebede agora leva aquela criança para casa. Agora sendo assalariada para cuidar do seu próprio filho. Eu sei que essa não é a melhor das condições. E eu coloco novamente Joquebede aqui como uma mulher que confia na providência de Deus, uma mulher de fé, porque mesmo nessa condição de cuidar do filho, ela aceita isso do Senhor. Eu não sei se em algum momento ela deve ter questionado o Senhor por que ela teria, enquanto mulher, como povo de Deus, passar pelaquela situação, se o povo judeu estava fazendo isso naquele momento. Mas o texto não registra. O que nós vemos é uma mulher que aceita as condições do Senhor e se conforma à vontade do Senhor. O filho que é dela, ela agora cria como sendo de outra. E ela recebe para fazer isso. O Senhor a abençoa de tal forma que agora ela pode criar o seu filho com proteção, anuência das autoridades que exercem poder sobre eles e ainda é assalariada para aquilo. Mas chega um momento em que Joquebede tem que entregar o seu filho. E novamente eu acho interessante, Joquebede entrega o seu filho. Entrega aos cuidados da filha de Faraó.
E novamente a gente não vê reclamação aqui, você não vê um resiste. É claro que provavelmente isso deve ter causado uma dor nela, de ter que deixar de conviver com o seu filho, embora já em um tamanho maiorzinho, embora ela já tivesse provavelmente preparado mesmo, educado na lei, preparado junto ao Senhor, educado ele nas escrituras, ter ensinado ele a respeitar, honrar e servir ao Senhor, a ter coragem e fé, confiando na providência do Senhor, a amar ao seu povo. Provavelmente todas essas lições ela já tinha ensinado. Mas é interessante que Joquebede entrega novamente, devolve a filha de Faraó. Irmãos, 3 meses confiando na proteção do Senhor, colocando o seu filho no rio. Ela obedeceu a lei de Faraó, né? O filho foi para o rio, mas ao mesmo tempo protegido, guardado, com o cuidado que só uma mãe pode ter, e com uma confiança que só uma mulher de Deus pode ter, confiando que Deus poderia protegê-lo. E lá em Hebreus nós vemos o motivo de todo o cuidado desses dois para com Moisés. Não era simplesmente o amor paterno ou materno, era porque eles viam nesse menino formosura diante do Senhor. O motivo era o Senhor. Então, confiando na provisão do Senhor, e agora ela entrega novamente o menino à filha de Faraó, confiando também na provisão do Senhor. O que eu vejo nessa mulher não é uma mulher que simplesmente toma a coragem de proteger o filho durante 3 meses, mas é uma mulher que, confiada no Senhor, não abre mão do seu filho nessa fase. O que eu vejo é uma mulher que, confiada, entrega o seu filho aos seus cuidados, aos cuidados do Senhor quando leva ao rio, e ao mesmo tempo entrega o seu filho aos cuidados do Senhor quando entrega a ele a filha de Faraó. Joquebede era uma mulher de fé. Seu nome, o Senhor é a glória, talvez já signifique muito, mas as suas ações significam muito mais. Eu sei que você que é mãe pode estar se perguntando, mas em tempos tão difíceis como esse, como eu devo fazer? Eu queria sugerir, entregue o seu filho ao Senhor, mas antes entregue a sua vida ao Senhor. Não entregue o seu filho aos cuidados desse mundo, ou aquilo que talvez você ache que seja o melhor para ele, simplesmente alguns cuidados que você não entregue aos cuidados do Senhor. O que é que isso significa? Olhe para o seu filho como uma bênção que o Senhor tem lhe dado. Olhe para esse momento de ser mãe, para essa virtude do ser mãe, como uma bênção que o Senhor tem te dado, e confie nele. Confie nele. Exerça a maternidade, exerça esse privilégio, essa bênção que o Senhor te concedido, confiando no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Enquanto mãe, eduque os seus filhos no Senhor, ensine-os a servir, a amar e a respeitar o Senhor. Talvez todos nós conheçamos a história de Moisés. Moisés foi um homem que teve sucesso quando no Senhor. Moisés foi líder, Moisés foi libertador, Moisés é tido como um tipo de Cristo, ou seja, como alguém que simboliza ali. Moisés foi profeta, Moisés exerceu a função de juiz, de legislador, tá? De certa forma. Moisés, é claro, cometeu também seus erros, seus pecados, ele era pecador, mas foi um homem usado por Deus e que libertou, ou que foi usado por Deus para libertar o povo, ou o seu povo, da escravidão no Egito. Então, provavelmente a sua mãe deve ter tido bastante orgulho dele. Mas o que nós percebemos é que a mesma coragem que essa mulher teve, coragem de crer no Senhor, de se entregar à providência do Senhor, nós vamos ter também nesse mesmo rapaz, nesse mesmo homem, na vida de Moisés. Confie no Senhor, confie na providência do Senhor. Não só você que é mãe, você que é filho, você que é marido, você que é pai, você que é homem, você que é humano. Confie na providência do Senhor. Nós somos convidados, por esse exemplo, a crer em Deus. E confiar na providência do Senhor é confiar em seu Filho, é crer em Jesus Cristo.
Porque Deus providenciou para nós liberdade, Deus providenciou para todos nós salvação, provisão e proteção na pessoa do seu filho. Aquilo que Moisés representa enquanto filho de Joquebede ali, enquanto libertador do povo de Israel, se consuma em Jesus Cristo. Enquanto Moisés sombra, Jesus é a realidade. Enquanto Moisés liberta o povo do Egito, Jesus liberta agora todos nós do pecado para uma salvação real. Então, que Deus possa lhe abençoar. Que você que é mãe, confie no Senhor, na providência do Senhor. Seja como Joquebede, uma mulher de fé, uma mãe de fé, que confia na provisão do Senhor para criar os filhos, que educa os filhos no Senhor e que pode se alegrar no sucesso dos filhos quando esses estão no Senhor. Confie no Senhor, creia em Jesus Cristo, seja salvo, como já colocou bem o irmão Rinaldo hoje pela manhã. O amor de mãe é um amor muito grande, mas o amor de Deus por nós é maior. Então eu sei, mãe, que o seu amor é maravilhoso e é tremendo, é enorme. Sabe, não, a gente, enquanto homem, a gente ama, ou enquanto pais, a gente ama os nossos filhos, mas a gente sabe que, embora nossa forma de amor, de amar os filhos seja também tremenda, mas a maneira como uma mãe se comporta é uma coisa admirável. Diante de uma criança pequena, por exemplo, abandonada, às vezes a gente como pai, como homem, a gente olha e diz, meu Deus, cadê o irresponsável? Cadê a pessoa irresponsável que fez isso? Cadê a falta de amor? Uma mulher, uma mãe, ela não olha para aquela criança se perguntando isso, ela já procura uma maneira de, meu Deus, será que eu posso cuidar dele? Mas ainda há um amor maior do que esse, é o amor de Deus. E é esse amor, ou é nesse amor que você que é mãe deve estar. É nesse amor que você que é filho deve estar. Porque o amor de Deus nos torna filhos melhores, te torna mãe melhor, te torna pai melhor, te torna um ser humano melhor, te torna, na verdade, um filho de Deus, um salvo. Então, que o bom Deus te abençoe. Parabéns você que é mãe, parabéns você filho que tem respeitado e tem valorizado a sua mãe. Parabéns a todos nós, que Deus tem nos abençoado com as mães que temos e pelo amor que Ele tem derramado por todos nós. Que o nosso Deus seja glorificado, que todos nós possamos crer nele e sermos constantemente nele abençoados. Amém.